Oi pessoal, nós vamos agora começar um assunto novo, que é a introdução à ondulatória. Então vamos lá. Vou começar aqui respondendo uma questãozinha do Enem 2019. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, pessoal, aqui vai falar sobre a questão do tratado sobre a luz de Huygens. Antigamente, antes dele, achava-se que a luz ela tinha propriedade corpuscular, ou seja, se comportava como se fossem pequenas bolinhas que iam em direção aos nossos olhos. E Huygens conseguiu provar que a luz ela tem uma propriedade ondulatória, que é o nosso tema de estudo dessa aula, tá bom? Então, o texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz. Então vamos ver cada uma delas. A primeira fala o seguinte: o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não é sobre isso. O modelo ondulatório da luz, o qual considera a possibilidade de interferência. Também o texto não trata sobre isso. Então a resposta correta aqui é a letra C. O modelo corpuscular defendido por Newton. Então Newton ele achava que a luz tinha uma característica corpuscular, como se fossem pequenas bolinhas, que descreve a luz como feixe de partículas. E o Huygens conseguiu provar que a luz tem um comportamento ondulatório e não corpuscular, como Newton defendia. Então a resposta aqui, letra C. Então é importante a gente, além de entender os fenômenos descritos em sala de aula, é bom a gente entender a concepção das ideias da época, né? No caso aí, Newton achava que a luz tinha um comportamento corpuscular e o Huygens conseguiu provar que a luz tem um comportamento ondulatório. Quando a gente for estudar física moderna, nós vamos também debater novamente essa temática, tá bom? Porque dependendo da situação, vai ter uma característica ainda corpuscular também da luz. Mas o Huygens conseguiu provar que a luz tem uma característica ondulatória. Letra C. Então, vamos para a próxima questão. Analise as seguintes afirmações. Então, agora a gente tem que ver se as alternativas são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira fala o seguinte: ondas mecânicas se propagam no vácuo. Então, aqui já está errado. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Exemplo de ondas mecânicas são as ondas sonoras, o som. O som não se propaga no vácuo, ele precisa de um meio material para se propagar. Então, por aqui, de cara, já é errado. Então, nós vamos para a segunda. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Perfeito. Um exemplo de onda longitudinal, por exemplo, é uma onda em uma mola. Ou também o som, onde a perturbação ela tem a mesma direção aqui das vibrações. Então, a segunda é exata, é verdadeira. Vamos para a terceira. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Perfeito. É assim que a luz consegue atravessar desde o Sol até a Terra, mesmo tendo o vácuo, porque a luz ela é uma onda eletromagnética. Então ela não precisa ter um meio para se propagar. Ela consegue se propagar em outros meios, mas ela não necessita desse meio para se propagar. E a última, as ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Então, o som realmente não se propaga no vácuo. Tá perfeita essa partezinha aqui. Porém, ela não é transversal, ela é longitudinal. E por isso, a assertiva está errada. Então, as únicas verdadeiras é a 2 e a 3. Letra C.
Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. Perfeito. Toda onda mecânica só se propaga em meios materiais, como um som ou uma onda em uma corda. Ou a onda do mar, por exemplo. São ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. 2. As ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo. Não. Se fosse verdadeiro, a luz não conseguiria chegar até os nossos olhos, porque aqui ele não é o vácuo, né? Ele atravessa o ar, o vidro. Então está errado por causa disso. As ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo, mas aqui a assertiva está dizendo que a palavra somente, por isso está errado. E 3. As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Está errado, porque micro-ondas é uma espécie de onda eletromagnética que nós vamos estudar no 3º ano. Então está errado. Então a única alternativa correta aqui vai ser a primeira. Portanto, letra A. A respeito de ondas mecânicas e eletromagnéticas, é correto afirmar que ambas se propagam mais rapidamente na água do que no ar. E aqui está errado, porque as ondas mecânicas aumentam a velocidade quanto mais denso for, mas as eletromagnéticas não. Então está errado. No caso, a luz, quando ela passa do ar, que nós já estudamos na parte de refração, né? Refração, quando ela passa para a água, vai ter uma diminuição da sua velocidade. É diferente das ondas mecânicas, que vai aumentar a velocidade. Então, essa aqui está errada. Vamos para a letra B. Letra B, ambas podem sofrer o fenômeno de reflexão, refração e interferência. Perfeito, letra B está correto. E essas aqui são as características principais de uma onda. Toda onda tem essas características de reflexão, que é quando bate, por exemplo, e volta. Por exemplo, o eco, o som é uma reflexão da luz, por exemplo, também. A refração é quando atravessa de um meio para o outro. Interferência, que é um fenômeno também de espalhamento ou de junção de ondas. Então, ela é verdadeira. Letra B. Mas vamos ver as outras. As mecânicas podem ser vistas pelos seres humanos e as eletromagnéticas não. Está errado. Se a gente não pudesse enxergar ondas eletromagnéticas, a gente não poderia enxergar a luz. Letra D. As mecânicas se propagam apenas pela matéria orgânica. Não tem nada a ver essa coisa de matéria orgânica aqui, viu, pessoal? Tá errado bem aí. E as eletromagnéticas pela matéria orgânica e inorgânica. Não tem nada a ver com orgânica e inorgânica aqui. Tá tudo errado. E letra E. As eletromagnéticas são nocivas aos seres humanos e as mecânicas não. Então, a luz é um tipo de onda eletromagnética. Imagine se a luz fosse nociva para a gente, né? A gente ia virar, por exemplo, fosse um vampiro, né? No dia. Então, com certeza está errado, ficando apenas a letra B. Para se chegar à descrição atual sobre a natureza da luz, outra questão que fala sobre a natureza da luz, caracterizada pelo comportamento dual, onda e partícula, houve debates épicos entre propositores e defensores do modelo explicativo divergentes. Sobre a natureza da luz, um dos debates que ficou marcado na história da ciência envolveu grandes estudiosos, tendo um Isaac Newton defendendo o comportamento corpuscular e do outro lado Christian Huygens, que provou que a luz é uma onda. Focado no debate Newton e Huygens relativo à natureza da luz, analise as proposições. Então vamos lá. Dois aspectos centrais alimentavam o debate de Newton e Huygens. O primeiro, a natureza metodológica, e o segundo, que envolvia a aceitação ou não do conceito de vácuo e suas implicações. Perfeito, pessoal, porque naquela época ainda não tinham como provar que entre o Sol e a Terra tinha um vácuo. Então tinha esse debate da questão. Eles achavam que a luz atravessava um meio, e esse meio entre o Sol e a Terra era o chamado éter, que até hoje não foi provado.
Então, essa aqui é verdadeira. Vamos para a segunda aqui. Newton e Huygens tinham concepções diferentes sobre espaço físico e a natureza da luz, porém concordavam-se que os modelos explicativos para a propagação da luz teriam de ser alcançados a partir de modelo mecânico. Perfeito também. 3. O debate Newton e Huygens ocorreu exclusivamente devido à divergência sobre o conceito de vácuo, mas ambos defendiam a natureza ondulatória da luz. Errado. Newton defendia a natureza corpuscular da luz. E, por último, assumindo perspectivas teóricas e metodologia diferentes, Newton propôs uma explicação corpuscular para a luz, enquanto Huygens defendia a visão ondulatória para a luz. E também é verdadeiro. Então, as alternativas corretas aqui vai ser a 1, a 2 e a 4. Letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Aqui é apenas uma introdução sobre as propriedades da ondulatória. E também nós discutimos algumas propriedades da luz e do som, que são ondas mecânicas e ondas longitudinais. Para você entender um pouquinho mais sobre essa teoria, procure o livro didático, pesquise na internet e não esqueça de responder às atividades. Dúvidas, postem nos comentários. E um abraço e até a nossa próxima aula.